Olá, salve, salve, estudantes. É um prazer estar aqui presente com vocês. E, na verdade, nós vamos dar início a mais uma unidade, que será o capítulo 4. Então, primeira série do ensino médio, continue focado nos seus estudos, porque é uma forma de nós vencermos todos os obstáculos. E, de certa forma especial, vamos direcionar o livro didático, onde nós iremos para a unidade 2, terra, estrutura, formas, dinâmica e ação do ser humano, ação nossa, ação do homem. Nessa unidade 2, na verdade, nós vamos ver todo o processo de formação da Terra, vamos estudar também todas as eras geológicas e assim, nessa unidade 2, capítulo 4, temos a evolução da Terra e os fenômenos geológicos. O que seria isso? Todo o processo de formação do planeta Terra. Todos nós já temos uma noção, já estudamos lá no 6º, 7º ano do ensino fundamental e, de certa forma, agora vamos dar um aprofundamento maior, que, na verdade, o ensino médio é um aprofundamento, uma aprofundação dos conhecimentos. E aí, a formação do planeta Terra. Como é que foi esse processo de formação do planeta Terra? Nós sabemos que tem duas versões, tem a bíblica e tem a histórica. Aqui nós vamos dar ênfase à histórica, que é a que está nos livros didáticos. E aí a geografia fala que a Terra surgiu aproximadamente há 4,5 bilhões de anos. Então, resultado de uma agregação de poeira cósmica e de bombardeamento de material rochoso atraídos pela força gravitacional. O que é essa força gravitacional? Essa força gravitacional é a força que existe no centro da Terra, onde tudo que está no espaço tende a ser atraída para a Terra. Se nós jogamos uma laranja para cima, uma pedra, qualquer que seja o objeto, ele automaticamente voltará à Terra. Voltará com a força gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o que você estuda lá em física. Isso é a força de atração gravitacional da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, tudo isso é atraído. É uma das teses mais aceitas da formação do universo. Essa que foi formada por uma poeira cósmica há bilhões de anos atrás, 4,5 bilhões de anos. Sua origem até o estado atual, a Terra tem passado por várias formações, por várias transformações, por diversas modificações geológicas e biológicas, que podem ser verificadas e estudadas analisando a sua disposição das camadas rochosas e dos fósseis nelas encontrados. Essas camadas apresentam, de certa forma, registros dos acontecimentos passados e permitem compreender toda a evolução do processo de formação do planeta. Enquanto a vida se transformou e se desenvolveu, a crosta terrestre também se modificou. O primeiro grande bloco continental formado foi a Pangeia. Até a gente já viu isso lá no primeiro capítulo, do grego pan, que significa todo, e geia, terra, ou seja, toda a Terra. A Terra, na verdade, era dividida em um único continente, não tinha a divisão que nem hoje nós encontramos os 6 continentes. Ao longo de milhões de anos, a Pangeia se dividiu em 2 porções. Quais são elas? Laurásia e Gondwana, e que também se fragmentaram e deram origem aos atuais continentes, como nós observaremos até isso no movimento da crosta terrestre em movimento. As eras geológicas. O que são eras geológicas? As eras geológicas, ela na verdade, é uma divisão para a gente entender um pouco mais como foi todo esse processo de formação do planeta Terra. E quem estuda isso? Quem estuda é a geologia. A geologia estuda a crosta terrestre, seu modelado externo e as diferentes fases da história física da Terra. É uma ciência de um campo vasto e cada vez mais também é necessitado de sólidos conhecimentos, juntamente com a química, a física, a botânica, a biologia. De certa forma, as disciplinas hoje elas estão interligadas. O conhecimento que nós temos de geografia pode possibilitar conhecimento de história e assim pode ajudar nos conhecimentos de física, no conhecimento de botânica, no conhecimento de biologia. Hoje em dia não existem disciplinas isoladas, elas estão em conjunto.
portanto, a ciência responsável pelo estudo da origem, da formação e dos contínuas transformações da Terra. Tem como um dos materiais orgânicos e inorgânicos que constitui. É ela que estuda o interior do nosso planeta. É ela que estuda os seus fenômenos físicos, como a formação das rochas, e biológicos, como os restos de organismos que compõem as estruturas rochosas. Então, de certa forma, a física, a botânica e a química, ela tem um papel fundamental aí nesse todo processo de estudo, onde a geologia, essa é a ciência que vai fazer o estudo da estrutura da crosta terrestre. E a crosta terrestre, para nós, na verdade, é essa parte sólida que nós estamos residindo, nós construímos, que nós modificamos no dia a dia. A geologia divide a história da Terra em eras geológicas, que corresponde aos grandes intervalos de tempos divididos em períodos, os quais, por sua vez, são subdivididos em épocas e idades. Mais à frente nós vamos ver a questão das eras geológicas. Então, na parte superior estão as áreas recentes e na interior estão as mais antigas, de certa forma referindo aqui a questão da crosta terrestre. E quando nós vamos logo para a estrutura interna da Terra, nós vamos observar que é importante conhecer a estrutura interna da Terra, porque isso vai ser de suma importância para compreender os fenômenos que se manifestam em nossa superfície, como o vulcanismo, os terremotos, que são responsáveis por modificações nas formas da superfície terrestre, que provocam, de certa forma, as consequências para os seres humanos e para a estruturação também do espaço geográfico. Ou seja, um terremoto que ele vem acontecer aqui na crosta terrestre, ele é um exemplo de uma alteração, de um movimento que está acontecendo lá no interior da Terra. No caso nosso aqui no Brasil, nós não precisamos preocupar com essa ação desses vulcões ou de terremotos. Esses terremotos que a gente presencia, esses tremores aqui, principalmente na região do Acre, região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, já teve, por exemplo, em 2016, chegou a ser sentido aqui no sul do Piauí, Avelino Lopes, chegou a ser sentido na Bahia, Buritirama, no Ceará. Esses terremotos todos, São Paulo também, Paraná, esses terremotos não aconteceram em território brasileiro. O epicentro dele foi lá no Oceano Pacífico, ou seja, do outro lado do Chile. E aí sim, devido a tamanha proporção, chegou a atingir essas distâncias. Mas o território brasileiro está livre da incidência de terremotos. Não precisamos ficar preocupados com a questão de acontecer um terremoto no Brasil. Por que isso não acontece, professor? Porque as nossas formações rochosas, que até a formação da crosta terrestre aqui, o terreno é de uma formação muito antiga, viu? E geralmente esses terremotos eles vão acontecer em terrenos de formação mais recentes, viu? Os terremotos ou abalos sísmicos, eles afetam a vida de milhões de pessoas e provocam grandes estragos em diversos países, como nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia. Aqui são os exemplos dos países que mais sofrem ações de terremotos: Japão, Chile, Turquia, China. E o vulcanismo, outro fenômeno natural causado pelas forças internas da Terra, também costuma acarretar graves desastres. Ainda o conhecimento da estrutura interna do planeta, em particular da crosta terrestre, de certa forma é fundamental para o aproveitamento econômico, principalmente para a atividade mineradora, e também viabiliza a exploração de energia que vem do interior do planeta Terra, a qual pode ser usada para o aquecimento doméstico, de piscinas, de estufas, geração de energia elétrica, usinas de geotérmicas e assim por diante. Então, quando nós observamos todas essas questões de falar sobre terremotos, sobre vulcões, nessa questão nós, Brasil, nós somos privilegiados por, na verdade, não acontecer a incidência desses fenômenos, viu? Apenas sofremos umas pequenas consequências. E aí, quando nós estamos estudando na questão da estrutura geológica,
vocês vão lá na página 60, vocês vão ver as eras geológicas e os períodos. Vocês observam que as eras geológicas elas são divididas em períodos. Lá na página 60 explica muito bem. A era geológica mais recente aí vai ser a Cenozoica, que é dividida no período quaternário e no período terciário, onde no período quaternário tem o surgimento aí dos primeiros homens, dos homens sapiens, que a história fala que nós fomos originados do macaco. E o terciário ainda está o período aí que na verdade surgiam os primatas, os macacos. Quando vai lá na outra era geológica, mesozoica ou secundária, essa cerca de 250 milhões de anos, já é mais atrás, é mais antiga. Aí tem quais os períodos? Tem o período Cretáceo, Jurássico e o Triássico. É a formação aí, surge a vida aí dos grandes dinossauros, dos répteis e assim por diante. E lá mais atrás, mais antigamente, nós temos qual período? Qual a era geológica? A era geológica paleozoica ou primária. E os períodos são divididos em 6 períodos: Permiano, Carboniano, Devoniano, Siluriano, Ordoviniano e Carbonífero, há cerca de 550 milhões de anos atrás. Então isso é uma divisão de uma era, escala do tempo geológico, que pode ser muito importante para a compreensão de alguns fenômenos também do surgimento da vida aqui na Terra, mostra as primeiras formas de vida, como é que era o planeta Terra também, que era altamente quente, e aí depois foi esfriando aos poucos. E depois, o mais antigo mesmo é a era, o quê? A era pré-cambriana, que também é Proterozoico e Arqueozoico. E aí temos quais os períodos? O período Halogíneo, Arquênio e Ardênio. Esse cerca de 4,6 bilhões de anos, 4,6 milhões de anos. É o período mais antigo que se tem estudo sobre o surgimento se tem estudado sobre o surgimento da Terra. Então, na verdade, aqui, por conta da possibilidade de atingir as grandes profundidades do interior da Terra, o homem tem feito algumas observações. Nós sabemos que quanto mais para o interior da Terra, mais quente é. E aí, talvez a gente já surge alguns questionamentos. Ô professor, então, quanto mais nós subimos em direção ao Sol, vai ser mais quente ou vai ser mais frio? Quanto mais nós subimos uma montanha alta, por exemplo, vai ser mais frio. Se nós observarmos alguns montes da Cordilheira dos Andes, o Nepal, na Europa, nós vamos observar que lá na parte superior tem gelo. Ah, professor, que negócio é esse? Por que lá em cima, lá não está mais próximo do Sol, o Sol não está mais quente lá? Não, a cada vez mais nós vamos atingindo maiores altitudes, nós vamos ter mais frio, viu? E a cada vez mais nós aprofundamos para o interior da Terra. Se nós perfuramos um cacimbão, um poço, nós vamos ter mais temperatura mais elevada, mais quente, viu? E para cima temperaturas mais baixas, mais frio. Então é isso, é só uma introdução simples. Vocês continuam e